Olá galera, estamos aí mais uma vez para o nosso UERJ em Gotas. Dessa vez, estamos falando sobre história do Brasil. Assunto extremamente interessante, questão de 2014. Vamos dar uma olhadinha na questão. A questão apresenta dois discursos. Um discurso é do secretário de Estado norte-americano e outro discurso é de um deputado mexicano, conclamando o Congresso mexicano a fazer críticas ao que estava acontecendo no Brasil. Qual é o período do qual os dois discursos falam? O período é 1964, mais precisamente o mês de abril de 1964, que é justamente o que, gente? O golpe militar. Para uns, revolução para outros. Vamos perceber que o discurso do secretário de Estado norte-americano é totalmente inverso do discurso do deputado. O que a questão queria que você soubesse? A questão queria que você analisasse os dois discursos, identificasse as diferenças e contextualizasse a opinião dos Estados Unidos e do secretário de Estado em relação ao golpe militar. Vamos lá então. Temos que pensar que quando houve o golpe militar, a sociedade brasileira estava dividida. Estava dividida entre dois projetos. Esses dois projetos eles vinham se degladiando desde o início da década de 50, quando nós tivemos aquela polarização no início do governo de Vargas entre aquilo que se chamou de nacionalistas e entreguistas. A diferença entre esses dois grupos vai acabar se materializando na disputa entre a UDN e o PTB. Durante todo esse período, as Forças Armadas tiveram um papel importantíssimo. Podemos considerar que ela teve um papel desestabilizador. Como assim? O governo de Vargas, por exemplo, se divide em duas partes. Um apoio predominante ao projeto trabalhista de Vargas, até 52. A partir de 52, com as eleições do Clube Militar, fica visível que as Forças Armadas elas já estão, na maioria, contrária ao projeto de Vargas. Vargas vai ficando cada vez mais fraco. Temos outros momentos em que a participação dos militares também ocorre aí, como, por exemplo, após a eleição de JK. A partir de 55, quando houve a eleição de JK, nós também temos uma participação muito forte dos militares nas questões políticas brasileiras. Podemos lembrar de duas revoltas da aeronáutica, que são Jacareacanga e Aragarças. Podemos também lembrar de discursos inflamados, como por exemplo do coronel Bizarria Mamed, que levaria à crise daquilo que nós conhecemos como golpe preventivo de Lott. Em 1961, como podemos lembrar, você tem aquela crise no governo de Jânio Quadros, quando Jânio Quadros renuncia e o vice-presidente, que era João Goulart, tido pela oposição como um sindicalista com proximidade com o comunismo, ele é impedido de tomar posse. Essa situação levaria a uma grande crise, uma convulsão, uma chamada campanha da legalidade, liderada por Brizola, cuja pressão consegue levar a uma negociação entre os militares e João Goulart. Com o acordo da implantação do regime parlamentarista, João Goulart é aceito, é uma negociação feita pelo Congresso e aceito nesse sistema. Mas nós sabemos que mais tarde o que iria acontecer? João Goulart ia levar o plebiscito e no plebiscito o presidencialismo retornaria. Aí nós temos dois projetos novamente antagônicos se debatendo. Um projeto trabalhista e um projeto liberal. O agravamento da crise política, acompanhado também de uma crise econômica, não resolvida por tentativas, como por exemplo o Plano Trienal, vão fazer com que fique quase insustentável a permanência de João Goulart. João Goulart sofre pressão por todos os lados. E aí nós vemos mais uma vez os dois projetos se contrapondo em momentos e locais diferentes. A apresentação por João Goulart de um projeto mais trabalhista, mais populista, conhecido como Reforma de Base, é comunicado ao povo no famoso comício da Central do Brasil. A resposta vem com uma grande marcha organizada em São Paulo, organizada pelos militares, organizada pelas mulheres, organizada pela igreja, organizada pelos aqueles grupos mais liberais que viam as reformas de base como uma transformação do país em um sistema comunista. Agora, considerando o posicionamento norte-americano em relação ao golpe, podemos entender que havia uma grande preocupação dos Estados Unidos no contexto de Guerra Fria. Desde a década de 1950, mais precisamente 1955, havia um forte movimento dentro do contexto de Guerra Fria que buscava um não alinhamento. Esse não alinhamento vem se fortalecendo, por exemplo, na Conferência de Bandung em 55 e em 1961 com a Conferência de Belgrado. Nessas duas conferências se discute que, mesmo sendo capitalista ou comunista,
não necessariamente você precisava se alinhar ou à União Soviética ou aos Estados Unidos. Esse movimento dos não-aliados estava se fortalecendo. O Brasil, de certa forma, apresenta uma nova política externa, a partir de Jânio Quadros. Essa política é apresentada por Afonso Arinos, é apresentada por Santiago Dantas, é apresentada por Araújo Castro. Alguns desses políticos, inclusive, políticos que não eram trabalhistas, eram políticos de base da UDN, mas que apresentam uma política mais autônoma, chamada PEI, Política Externa Independente. Essa política, ela desvencilhava aquele alinhamento automático e buscava o desenvolvimento. Uma política que buscasse ter relações comerciais com qualquer país que pudesse trazer vantagens econômicas e comerciais ao país. Era aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Essa política externa, ela vai ser construída no governo de Jânio Quadros, mas também vai se manter no governo de João Goulart. Na concepção americana, o Brasil estava se afastando deles e buscando relações com outros países. Realmente nós passamos a ter relações comerciais com países do leste europeu. Havia uma preocupação muito grande americana também, desde a Revolução Cubana e a partir de 1961, quando Cuba se torna também comunista. O posicionamento e as discussões em relação a esse assunto na OEA e na ONU vão trazer preocupação para os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, ele se posiciona contrário a sanções que sejam feitas contra Cuba. Ele acha que a negociação é melhor do que afastar. Ele é contrário a algumas medidas de sanções, por exemplo, desligar a ilha cubana da OEA. Ele acha que é melhor manter Cuba do que afastá-la, porque afastando Cuba você estaria realmente jogando Cuba nos braços da União Soviética. A América Latina buscava uma nova forma de desenvolvimento. Esse desenvolvimento, desde o lançamento da CEPAL, na ONU, Centro de Estudos para a América Latina, vinha discutindo uma forma mais autônoma de desenvolvimento, uma forma que possibilitasse a chamada substituição de importação. Isso também era contrário aos interesses norte-americanos. Política totalmente oposta à da UDN, que defendia a entrada de capital estrangeiro e o desenvolvimento brasileiro a partir do capital estrangeiro, principalmente a partir do capital americano. Como pudemos perceber, não havia consenso. Havia uma divisão na sociedade, tanto aqui no Brasil quanto na sociedade internacional, em relação ao resultado do golpe. Para alguns, o golpe era um ataque à democracia. Já para outros, era a própria defesa desta. Ok? Bom, era isso que você precisava saber acerca da questão. Gostaria de lembrá-los que nós vamos disponibilizar aqui no canal, na verdade, nos comentários desse vídeo, um pequeno simulado de 10 a 12 questões para que você possa exercitar o seu conhecimento sobre esse tema. Tema extremamente importante. É necessário que você domine bem esse tema para enfrentá-lo de qualquer forma que ele venha a aparecer, ok? Bom, gente, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar uma curtida, faça comentários, faça perguntas, tire dúvidas. Se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, é só clicar, tá? Assine, participe. Embaixo do vídeo tem um sino. Se você tocar nesse sino, toda vez que nós lançarmos vídeos novos, você ficará sabendo imediatamente. Gente, um grande abraço e até a próxima!